Fórmula 1 com 28 sedes, será que a gente aguenta ter tanta corrida? Eu sei que talvez a sua resposta seja sim, e eu vou respeitá-la. Se você é fanático por Fórmula 1, fanático por corridas, assiste até corrida de carrinho de rolemã, que está passando na TV a cabo, que está passando no Band Esportes. Não que o Band Esportes esteja passando isso não está acontecendo. Enfim, se você é fanático por corridas, você gostaria de ver 28 sets na Fórmula 1. Mas não é isso que vai acontecer. Eu confesso que eu tomei um susto quando eu vi essa manchete e eu fui tentar entender melhor qual que era a proposta do Zac Brown. Sim, porque isso veio da cabeça do chefão da McLaren e depois que eu entendi o que ele falou, eu não achei tão absurdo assim. Vou explicar. Zac Brown propõe que no esquema 20+8, ou seja, não são 28 sedes, são 20 sedes mais 8, onde 20 sedes seriam as corridas permanentes, as intocáveis, as corridas clássicas e aquelas sedes que dão maior faturamento para a Fórmula 1. Enquanto que as 8 outras sedes seriam sedes que se alternariam a cada 2 anos para poder receber a categoria, sendo que um exemplo a gente já tem na prática, Spa vai revezar para que outras etapas acabem recebendo a Fórmula 1, e que dessa forma você garantiria que o interesse desses países seria atendido, de receber pelo menos a cada 2 anos a categoria, e ao mesmo tempo os interesses financeiros da categoria também seriam atendidos, porque quem é que deixa país rico de fora? Por exemplo, e aí eu peço que você olhe apenas e exclusivamente para o dinheiro. É o mundo capitalista falando mais alto. Não estamos olhando para os aspectos esportivos, não estamos olhando para o nosso interesse em ver as boas corridas acontecendo, porque esses caras não estão ligando para isso, só eu e você ligamos, só o fã do esporte vai se importar se uma corrida é boa num determinado circuito ou não. Mas olhando para o aspecto financeiro, é burrice deixar, por exemplo, a Turquia de fora da Fórmula 1, porque lá rola muito dinheiro, tá? É burrice deixar algum país sul-africano de fora nesse momento da Fórmula 1. Primeiro porque exclui o continente em si, e aí você poderia abrir a possibilidade para fazer marketing em cima do fato de ter corridas em todos os continentes. E segundo, porque está rolando muito dinheiro na África neste momento. Dinheiro da China, diga-se de passagem. A China se tornou um grande parceiro comercial dos países mais ricos do continente africano, e talvez o grande candidato para isso seria a África do Sul, apesar de Marrocos também ser outra possibilidade, o Egito também. Então tem muito dinheiro da China rolando ali, e isso faz com que a África seja o próximo mercado que a Fórmula 1 queira conquistar para poder explorar esse aspecto comercial. E o sistema de revezamento ajudaria também a fazer com que esses países que querem ser atendidos com a categoria, mas que talvez não possuam tanto expertise ou até mesmo estrutura para receber a Fórmula 1 todos os anos, que eles possam receber a categoria de forma mais sustentável nos aspectos econômicos, tendo um investimento reduzido, se bem que os promotores do evento ganham muito dinheiro com a Fórmula 1, e aí todos os lados estariam devidamente atendidos. E seria uma forma também, segundo o Zac Brown, de não aumentar o calendário para mais de 24 etapas, porque segundo ele, 24 corridas é o limite que a Fórmula 1 suporta para questões logísticas, para atender aos interesses da categoria, para cuidar dos seus profissionais, porque caramba, o ano tem 52 semanas e mais da metade do ano essas pessoas ficam fora de casa, rodando pelo mundo, né? Então é cansativo, é desgastante, é estressante para todos os envolvidos, e aí a gente tem que olhar para o lado do indivíduo que não necessariamente é o piloto, não necessariamente é o engenheiro ou o chefe de equipe, mas o cara que está lá apertando porca, apertando parafuso, trocando pneu, cuidando da parte de combustível, cuidando da parte da limpeza, do catering, de todo esse grupo de profissionais envolvidos
na Fórmula 1 que não aparecem, que não ganham salários suntuosos, se bem que eles ganham muito bem, mas que merecem ter qualidade de vida, merecem passar o tempo com a família, com filhos e tudo mais. Por isso que a Fórmula 1 vai ficar nas 24 etapas e não mais do que isso. Depois que eu entendi por completo a proposta do Zac Brown, eu pensei: "É, pode dar certo, pode funcionar". Se bem que numa dessas, o GP de São Paulo ou o GP Brasil, não importa onde aconteça, se bem que depois do que aconteceu em Goiânia com a MotoGP, que todo mundo saiu reclamando que tinha pedrisco e pedaço de asfalto voando pelo circuito, com alguns pilotos mostrando que estava com contusões no final da prova, porque o asfalto estava se soltando, e foi um papelzinho horrível que aconteceu lá em Goiânia. Eu acredito que a Fórmula 1 vai ficar em Interlagos por um longuíssimo tempo, até porque é uma das pistas clássicas, é uma das pistas que os pilotos sentem o maior prazer em pilotar, entrega provas boas na maioria das oportunidades. É bem raro você ter um GP de São Paulo que é monótono em Interlagos, mas, de repente, por conta das questões econômicas, o Brasil pode rodar. O Brasil já perdeu a corrida sprint, que para muitos era considerado algo interessante, ou até um prêmio que o Brasil recebia por conta do prestígio da pista, por conta do prestígio do público, da gente sempre encher as arquibancadas do autódromo, e o ingresso do GP Brasil é caro, sempre foi, mas a gente perdeu a corrida sprint para que Singapura, a fantástica pista de Singapura, recebesse essa prova curta. E o motivo foi o dinheiro. Foi o motivo comercial, foi o aspecto de faturamento que a Fórmula 1 precisa ter para se manter sustentável. Eu não acho a ideia do Zac Brown tão ruim assim, tá? Pode ser uma saída, pode ser uma solução para atender a todos os envolvidos, principalmente os interesses da própria Fórmula 1 em expandir mercados e arrecadar cada vez mais e não perder o dinheiro dos países que contam com muita grana e que estão dispostos a receber a categoria. Não podemos nos esquecer que todas as iniciativas tomadas pela Liberty Media desde que ela assumiu a categoria das mãos do Bernie Ecclestone tinham como objetivo principal expandir a Fórmula 1 para ser uma categoria ainda mais global, para conquistar novos públicos e faturar muito dinheiro. Hoje a Fórmula 1 vale muito mais do que ela valia. Muito mais do que ela valia quando a Liberty Media assumiu lá em 2015, 2016. E é óbvio que os norte-americanos fizeram um trabalho fantástico no aspecto de ganhar dinheiro. Tá? Não é culpa da Liberty Media, ou talvez seja, porque afinal de contas eles queriam deixar o, o espetáculo Fórmula 1 mais atraente para o público, mas ignoraram as questões técnicas, mas não é culpa da Liberty Media o regulamento que nós temos hoje, apesar de que eles devem ter algum dedo nisso. De qualquer forma, vamos ficar de olho, vamos ficar atentos sobre essa proposta de Zac Brown. Nesse momento, é apenas uma sugestão que ele deu em uma entrevista e algo que, nesse momento, não necessariamente está em discussão na FIA ou entre os pares da Fórmula 1. Mas eu acho que é uma solução que, olhando de longe, ela pode sim ser aplicada até mesmo para resolver um eventual problema que, sei lá, uma cidade da América do Sul possa vir a ter para poder abrigar a categoria, porque a prefeitura ou o governo do estado não deu tanto dinheiro assim para bancar a Fórmula 1. Pode ser alternativa para que Brasil e Argentina fiquem se revezando a cada 2 anos. Seria péssimo para o Brasil perder o GP de São Paulo ou o GP Brasil todos os anos? Seria. E acho até difícil que isso aconteça, porque o evento GP Brasil, ou o GP São Paulo, como queira, atrai muito dinheiro para a cidade e a visibilidade da Fórmula 1, goste você ou não, aumentou a partir do momento que a categoria saiu da Band para voltar para a Rede Globo. Nós estamos vendo mais Fórmula 1 e falando mais sobre isso, como brasileiro médio. Só não estamos vendo mais porque não tem mais tanta corrida com tanta frequência, a gente está nesses hiatos intermináveis no primeiro semestre.
Mas, mesmo assim, fiquemos de olho nessa possibilidade, fiquemos de olho nessa ideia, porque ela de repente pode sim vingar e muita gente vai ficar feliz com essa possível alternância de 4 etapas da Fórmula 1 nas temporadas futuras. Se pintar novidades sobre o assunto, eu volto aqui e converso com você sobre. Então se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo e eu agradeço a atenção até aqui. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.